Com lágrimas de amor. Capítulo 3. Compaixão. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Em um almoço de sábado na igreja em que frequento, os irmãos foram bem generosos nas porções que levaram e acabou ficando muita comida. Enquanto eu fui em casa tomar um banho para voltar à igreja, a diretora da ASA, Ação Solidária Adventista, teve a iniciativa, juntamente com outros irmãos, de levar esta comida a moradores de rua nos arredores. Pois bem, neste dia eu havia deixado meu filho mais velho, de 11 anos, aos cuidados da mãe de um amiguinho. Quando retornei à igreja e procurei por ele também havia ido à distribuição, por sua própria insistência. Já havíamos feito muitos trabalhos voluntários como este, mas sempre com a minha presença e a do pai dele. Esta era a primeira vez que ele ia sem a nossa companhia, e confesso que fiquei ansiosa pelo seu retorno e orando para que o Senhor o protegesse. Ao chegar, ele sentou ao meu lado e, com os olhos brilhando de uma forma especial, me disse: "Mamãe, foi tão bom. Você precisava ver, mamãe, eu dando comida para aquelas pessoas. Elas ficaram tão felizes. Você me autoriza a fazer parte da ASA, mamãe? Por favor." A essa altura, meus olhos já estavam marejados e meu coração cheio de gratidão a Deus. É claro que dei o meu consentimento e no mesmo dia ainda o acompanhei ao mesmo lugar para levar roupas e brinquedos. O que vi nos olhos de meu filho naquele dia foi o brilho da compaixão. Todos nós necessitamos receber e oferecer a compaixão. Todos, de alguma maneira, carecemos da compaixão porque ela não é apenas um sentimento, é um estilo de vida, o estilo de vida de Jesus Cristo. Aprecio muito conhecer a etimologia das palavras, seu significado e sinônimos. E a palavra compaixão vem do latim compassio, que significa piedade, capacidade de sentir o que o outro sente. É colocar-se no lugar do outro e viver a sua dor. Gosto ainda mais do significado da palavra de forma separada. Com significa junto, mais pati, que significa sofrer, aguentar. Ou seja, conota o sentido de sofrer junto. Era exatamente isso que Cristo sentia ao enfrentar as mazelas deste mundo. A Bíblia diz que Jesus se compadecia do sofrimento alheio, que ele sofria junto com aqueles que criou para a perfeição. Não era nada fácil para o Salvador contemplar os tristes resultados do pecado na vida da humanidade que tanto amava. Jesus era totalmente Deus, mas também era totalmente homem. Na sua natureza divina, era-lhe um tormento ver o quanto o pecado denegriu a sua imagem no homem, e em sua natureza humana pôde sentir na pele o mal que acomete este mundo caído. Ao ser questionado sobre os eventos que antecederiam a sua volta, Cristo nos deixou sinais que apontam para aquele grande dia. Ele aponta sinais no mundo físico, no mundo social, no mundo religioso e termina com um ponto culminante que dará fim à história de pecado deste planeta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mas antes disso, Jesus nos diz o que vai acontecer com quase todos por causa do crescimento do pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Você compreende qual é o pior resultado do pecado? Você pode estar pensando, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o verso não diz que o pior resultado é a morte, e sim que o fim, o resultado final do pecado é a morte.
E se eu dissesse a você que a morte não é o pior resultado? Vejam o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, acompanhem comigo o que o mesmo apóstolo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Forte, não é mesmo? Paulo afirma categoricamente que nossas obras sem amor de nada servem. Você pode dar aos outros tudo o que tem, mas se as suas obras de caridade não envolvem o amor que está em Cristo, nada disso tem proveito algum. Você pode oferecer a sua vida em sacrifício, mas a sua morte sem amor será um sacrifício em vão. Portanto, a morte não é o pior resultado do pecado. O pior resultado do pecado é a ausência do amor. E a Bíblia vai além do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não o amor fajuto que este mundo prega, mas o amor do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos amou a tal ponto de entregar-se no maior ato de compaixão de todos os tempos. E eu lhe convido a, neste momento, contemplar o que o amor aceitou sofrer por você e por mim. Jesus escolheu deixar a glória do céu para vir a este mundo como um bebê indefeso. Cresceu em uma família pobre, encaleçou as mãos no serviço de carpintaria com José. Passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando e foi tentado por Satanás. Esteve entre nós suportando a fadiga, o escárnio, o desprezo daqueles que tanto amava e o sofrimento daqueles que criou para a perfeição. Era constantemente acusado como um falsário. Foi maltratado, cuspido e esbofeteado. Apanhou com um caniço. Teve a sua fronte perfurada por uma coroa de espinhos. Foi dilacerado por uma massacrante seção de açoites. A madeira que por anos havia sido seu instrumento de trabalho foi transformada em instrumento de morte em forma de cruz. Por uma longa e dolorosa via, teve que carregá-la sob sofrimento descomunal. Em meio a desmaios e quedas, enfrentou uma turba enfurecida que blasfemava do seu nome. Foi despido e deitado no madeiro, e as mãos que haviam curado e abençoado receberam os cravos que o prenderam ao castigo que nos traz a paz. Isaías capítulo 53, versículo 5. Os mesmos pés que, muito formosos, haviam percorrido toda aquela região, espalhando as boas novas da salvação, foram unidos ao madeiro com golpes cruéis de um enorme cravo que os traspassava. A cruz foi erguida e o peso de seu corpo rasgava suas feridas. Quando teve sede, ofereceram-lhe fel a beber. Seus discípulos e companheiros de jornada o abandonaram, ficando apenas o discípulo amado. Foi insultado pelos líderes religiosos como incapaz de salvar-se a si mesmo e morreu com o coração dilacerado pela dor de sentir-se separado do Pai por causa de pecados que jamais cometeu. Que cena! Quanta dor! Quanto amor por um mundo que nem merece! Mas foi ali, no Calvário, que Jesus orou por você e por mim. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. O que achamos que estamos fazendo quando damos as costas ao Salvador de nossa vida? Entretanto, mesmo em todo o seu sofrimento e agonia, Jesus conservava o mesmo olhar manso e sereno. O Salvador não murmurou uma queixa. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fronte.
o desejado de todas as nações, página 526. A clara expressão do amor de Deus não desvaneceu em nenhum momento, e seu olhar de amor permaneceu perscrutando cada coração ali presente. Mesmo em meio às trevas que ocultaram a sua vergonha, as trevas morais dos que o rejeitaram eram atingidas por seus olhos de amor. Muitos foram alcançados pelo amor de Deus apenas naquele momento, quando seus olhos se abriram para reconhecer: verdadeiramente, este homem era justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. A cruz deixou de ser instrumento de morte quando a vida nela descansou. Jesus escolheu sofrer e morrer no meu e no seu lugar, porque ele não apenas sentiu compaixão, ele a viveu, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4. Eis o verdadeiro conceito de compaixão, a vida de Jesus Cristo. Não são nossas obras de caridade, não são nossos sacrifícios, não são nossos anos de igreja que nos salvarão da corruptibilidade que habita em nós. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. Mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus, recebemos de Deus o perdão de nossos pecados e a certeza da vida eterna. Então, Jesus nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Cristo nos deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos e viver o amor de Deus. Só assim não viveremos um cristianismo de faz de conta, mas viveremos por experiência a verdadeira piedade. Qualquer que seja a nossa condição hoje, todos nos achamos separados do Senhor pelo abismo que é o pecado. Mesmo com o coração entregue nas mãos de Deus, ainda nos encontramos sujeitos a um mundo que nos castiga e que nos acusa constantemente. Mas a diferença entre um cristão autêntico e um filho da desobediência é que aquele, apesar da barreira que ainda o afasta do seu Criador, mantém os olhos fixos nele, tendo a certeza de que muito em breve, por meio dele, alcançará a vitória. Ao contrário deste último, que confiante em seus próprios méritos, longe do olhar do unigênito do Pai, avança a passos largos para a queda no abismo sem fim. Porém, ainda há um elo que equipara as duas classes a um nível de igualdade: o sacrifício de Cristo. O Salvador se doou por amor de todos, e todos estamos sujeitos tanto ao seu amor quanto às trevas deste mundo. Professos cristãos hoje podem não o ser amanhã, enquanto seres humanos considerados casos impossíveis poderão levantar-se nos últimos dias como fiéis sentinelas do Senhor. Não cabe a nós julgar, mas agir conforme nos deixou o exemplo nosso Mestre: amar a todos, assim como ele nos amou. Nunca havia tido tamanha compreensão de minha condição e de minha dependência de Deus. Jamais havia experimentado o amor do Senhor em sua plenitude. Não pelo fato de não aceitá-lo, mas porque eu não fazia ideia do que era realmente depender de Deus. E como me arrependo de tanto tempo ter negligenciado a voz do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, sou eternamente grata a Deus por sua grande misericórdia, por ter me procurado, por não desistir de mim e por sua longanimidade que se estende pelos séculos à espera de todos aqueles com quem deseja compartilhar o céu. Certa vez, assistindo a um vídeo na internet sobre o evolucionismo versus o cristianismo, uma das professoras universitárias entrevistadas, ateísta, indagou o entrevistador cristão: por que você acha que não existe ninguém ensinando design inteligente nas universidades? Podemos ensinar tudo o que quisermos.
Se ela tivesse parado na primeira indagação, poderia até ter sido um bom argumento, mas ela foi infeliz em sua conclusão. Talvez esse seja o grande fundamento do pensamento humanista. Ensina o que deseja ensinar. O que nos leva a outra conclusão. Acredite quem quiser. E o que nos faz pensar que deixar de crer em Deus para crer em uma teoria dada por homens é algo que precisa de uma fé ainda maior. Observar toda a ciência, natureza, corpo humano e suas complexidades e não conseguir enxergar uma inteligência criativa, um arquiteto e edificador, é no mínimo incoerente. Acreditar em fatos irreais, nunca registrados na história da humanidade, já que os céticos datam tais registros há milhões de anos atrás, e desacreditar em fatos concretos, como a preservação da Bíblia ao longo dos anos e a tentativa frustrada de destruí-la ou de alterá-la, tem sido um grande engano e as universidades estão tomadas por tal crença. Em que ou em quem você crê? Ou a quem você tem servido? Não precisa ser um ateu para negar a existência de um Criador. Não é necessário ir tão longe para que a mente seja manipulada por teorias que nos afastam da fé em um Deus vivo e único. Essa possibilidade está à disposição tanto daquele que nunca ouviu falar da criação, quanto do crente que conhece o Gênesis decorado. O que nos torna criacionistas não é apenas o fato de acreditarmos na criação de Deus, mas reconhecermos a cada dia que respiramos porque Ele permitiu, que abrimos os olhos porque Ele consentiu, que levantamos porque Ele nos deu forças e que não há como iniciar o dia sem buscar primeiro com alegria e gratidão aquele que nos proporcionou mais uma oportunidade de vida, porque as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Lamentações capítulo 3, versículo 23. Não é preciso retroceder milhões de anos para encontrar a verdade que para nós está disponível todos os dias. Aquele que é a eternidade e a própria verdade, João capítulo 15, versículo 6, deseja revelar-se em nossa vida hoje. O agora é um momento necessário para que Ele transforme a sua vida finita e limitada em uma vida eterna e verdadeiramente feliz. Basta crer naquele que se faz visível através das obras de suas mãos e que nos faz um convite especial. A narrativa a seguir se trata de mais uma carta de Jesus para mim. E diz: o tempo de angústia se aproxima. Se estiverem alicerçados na rocha, nada do que virá vos fará cair. A firmeza de um caráter assemelhado ao meu será vossa proteção e segurança. Única maneira de permanecer inabalável em meio à tormenta. As perseguições, tribulações, angústias vos provarão com fogo, e aqueles que permanecerem fiéis sairão ilesos, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eu mesmo estarei convosco no fogo, como no passado estive com eles. Cada um de vós tem algo a oferecer para a obra, e a obra é muito grande. Poucos são os que têm assumido a responsabilidade pessoal de buscar mais cidadãos para o reino celeste, e estes são aqueles que a cada dia têm entregue coração, alma e mente a mim, despindo-se de si mesmos e revestindo-se de minha armadura. Sendo meus imitadores, verão a alva e carregarão consigo uma felicidade imensa que culminará em felicidade plena ao nos céus contemplarem os inúmeros frutos de uma vida abnegada e santa. O amor e a devoção alçados a mim resultam naturalmente em amor e compaixão uns pelos outros, e esse amor pode ser notado pelo contemplar, pelo falar e pelo agir. O mundo os identificará como meus, ainda que não profiram palavra alguma. Com lágrimas de amor, Jesus. Precisamos entender que a religião de Cristo não se baseava apenas em ser criacionista, em ser observador dos mandamentos ou desenvolver talentos na igreja.
Mas a vida de Jesus resumia-se em uma palavra: amor. Esse era o sentimento que emanava de cada passo, de cada gota de suor, de cada palavra, de cada gesto, de cada sorriso e de cada repreensão. Enquanto o mundo prega o egoísmo, a prosperidade material e o desamor, com seu jargão, cada um por si, nós, em contrapartida, devemos buscar em uma vida altruísta, desprovida de malícia, transbordar o amor de Deus, simplesmente pelo fato de que um dia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deixou o seu trono no céu, padeceu neste mundo, foi humilhado, maltratado e morto por aqueles pelos quais ele veio dar a vida, e ainda assim entregou-se naquele madeiro. Ele amou e se entregou por quem não merecia. É justamente esse tipo de amor que ele nos desafia a viver a cada dia. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Em uma geração onde por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, o amor de Deus a se manifestar em nós será o que nos tornará diferentes do mundo. Eis o nosso maior desafio. Cristo nos diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João capítulo 15, versículos 17 e 18. Observemos que o amor ao próximo, como uma consequência em aceitar o amor do Pai, está no pedestal das palavras de Cristo. É um requisito essencial para entrar pelos portais do céu, e rejeitá-lo é o mesmo que rejeitar a própria salvação. Ao falar aqui um pouco sobre o evolucionismo, foi para trazer à tona a frieza com que multidões acreditam ter surgido a humanidade e tudo aquilo que existe neste planeta. E se nós, criacionistas, que nos intitulamos como discípulos, seguidores de Cristo, não podemos seguir os passos daquele em quem dizemos acreditar, incapazes de amar aqueles que são alvos do amor de Deus, não estaríamos declarando ao mundo que agimos tão friamente quanto? Precisamos repensar nossa vida. A cada dia, dispor nas mãos do Senhor o nosso coração, para que seja purificado e santificado, confessar nossos pecados e clamar que Deus preencha a nossa vida com a plenitude do amor, para não sermos considerados culpados naquele grande dia. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus é muito clara. Se professamos amar a Deus, mas falamos mal do nosso líder religioso, ignoramos os mais humildes, criticamos a atitude do ancião, nos afastamos daqueles que são mais fracos, estamos confessando em alto e bom som que não nos importamos com o nosso semelhante e, consequentemente, que não amamos a Deus. Impactante, não é mesmo? Mas é a verdade. Deus é amor e Deus é justiça. Ele não permitirá que um mentiroso entre pelos portais de pérola. A batalha final se intensificou e só resistirão aqueles que estiverem revestidos com a armadura do Senhor dos Exércitos. E faz parte da armadura a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E Ele mesmo nela se manifesta, João capítulo 5, versículo 39. Que a Bíblia e a sabedoria que ela traz do alto seja o nosso mapa para o céu, e que aceitemos todos os dias o chamado de Cristo de buscá-lo, e quem o busca o encontra, cumpre com seus propósitos e vive o amor.